Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando e chegando com tudo, com as últimas notícias do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, nosso clube de regatas do Flamengo. Hoje tem Mengão queridão, hoje tem Flamengo e Red Bull Bragantino. Felipe Luiz toma decisão e vai deixar Samuel Lino no banco de reservas, meus amigos. É isso mesmo. Olha só, vou falar sobre isso, inclusive, né? A provável escalação do Flamengo com mudanças. Felipe Luiz muda totalmente a escalação do Flamengo. Informação importante sobre Pedro, hein? Pedro vai realizar um exame antes da viagem do Flamengo rumo a Lima, no Peru. Há uma expectativa de o Pedro ir para essa final para valer, ficando à disposição do técnico Felipe Luiz. O Alan deve ser relacionado para o jogo de hoje. Léo Ortiz está fora. Vou explicar para vocês sobre a situação. Dela Cruz também deve ser titular para essa partida. Então não perde nada, já cola comigo. Aproveita, se você ainda não é inscrito em nosso canal, eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixe teu like, compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Eu estava vendo aqui a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, com esse jogo de hoje de Palmeiras e Fluminense, né? Os caras aí, eles estão nas redes sociais, alguns torcedores do Fluminense, pedindo para o Fluminense entregar o jogo ao Palmeiras para não ajudar o Flamengo. Cara, eu vou falar uma coisa para vocês sinceramente. O Flamengo só depende dele. Só depende dele para ser campeão, filhão. É contra tudo e contra todos. O Flamengo não precisa de ninguém. O Flamengo só depende dele. Como o Flamengo só depende dele? Vencer os jogos que tem. Ponto. É isso. Temos aí o Bragantino hoje. Depois tem o Atlético Mineiro, Ceará e o Mirassol. 4 jogos. 4 jogos que restam para o Flamengo realmente ser campeão brasileiro. E ponto. É isso. Você está confiante na vitória do Mengão queridão hoje? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Olha só, Léo Ortiz não treinou ontem, está fora, tá? Né? Praticamente deve seguir como desfalque para esse jogo, se juntando a Pedro, e está no departamento médico. Situação de Érico Puga e Saúl ficam de fora também pelo 3º cartão amarelo. A informação é que Alan treinou ontem e deve ser relacionado para o jogo de hoje. Ele não vai ser titular, mas deve ser relacionado, ficar à disposição do Felipe Luiz no banco de reservas. Dela Cruz também treinou novamente e tem tudo para ser titular. De acordo com o GE, Dela Cruz será titular absoluto na partida de hoje contra o Red Bull Bragantino, jogo que acontece no Maracanã às 9h30 da noite. Outra mudança importante no time do Flamengo é sobre Everton Cebolinha e Samuel Lino. Eu vinha falando sobre essa semana, principalmente depois do jogo contra o Fluminense, né? A situação do Everton Cebolinha. Cara, eu daria chance ao Everton Cebolinha. Converso com o Everton Cebolinha, inclusive até sentaria para conversar sobre uma possível renovação. O Flamengo não fez isso ainda. Everton Cebolinha já pode assinar um pré-contrato com qualquer uma outra equipe a partir de janeiro. O contrato dele se encerra no meio do ano que vem. E para esse jogo de hoje, Felipe Luiz toma a decisão e deixa Samuel Lino no banco de reservas. Essa é a informação, a não ser que ele mude de ideia até a hora do jogo. Mas nesse momento, Everton Cebolinha está cotado para ser titular absoluto nessa partida de hoje. O GE divulgou uma provável escalação do Flamengo para o jogo de hoje com o goleiro Rossi, Danilo e Léo Pereira, a dupla de zaga. Os laterais, Varela na lateral direita e Alexandro na lateral esquerda. No meio de campo, fazendo primeiro e segundo volante, Nico Dela Cruz, titular absoluto para esse jogo, ao lado de Jorginho. Jorginho, que veio também de uma recuperação, assim como Nico Dela Cruz, mas entrou em campo já no último jogo contra o Fluminense. Nico Dela Cruz vem se recuperando. Se recuperou, treinou quinta, treinou ontem, sexta-feira, e hoje deve ser titular de acordo com o GE, vai ser titular para essa partida. Mais à frente, o quarteto com Arrascaeta, centralizado, nosso ali meia centralizado,
Temos ali o Carrascal no ataque pelo lado direito, Cebolinha pela ponta esquerda e Gonzalo Plata de falso 9. Essa é a provável escalação do nosso Mengão queridão para o jogo de logo mais. Lembrando que o Flamengo vencendo hoje e o Fluminense, né, a tendência é que eles entreguem esse jogo, nação. Alguns torcedores, alguns influenciadores do Fluminense que eu acompanho aí, que a gente tem uma assim, conversa bacana aí, dizem que não, o Fluminense vai jogar para ganhar. Mas eu acredito que isso é muito difícil de acontecer, tá? Eles sempre fazem isso, né? Agora o Flamengo ajuda pra caramba o Fluminense, principalmente na questão do Maracanã. Se não fosse o Flamengo, o Fluminense estava ferrado. Tava ferrado, porque a concentração do Maracanã hoje é 65% do Flamengo, a carga de toda a responsabilidade vai para o Flamengo, enquanto o Fluminense tem apenas 35%. Mas enfim, é o que eu falei, o Flamengo só depende dele para ser campeão. Ponto. Esquece o Fluminense, esquece Palmeiras, esquece quem for. Foca no objetivo, que o único que pode fazer por ti é o próprio Flamengo. É isso. Mas tá aí, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre essa provável escalação. Lembrando que a bola começa a rolar às 9h30 da noite, horário de Brasília. Esse jogo não terá transmissão em TV aberta, tá? Apenas pelo canal Premiere. Então fica ligadaço para não perder sequer um lance, um segundo desse jogo do nosso Mengão queridão. E o que você achou sobre essa decisão do Felipe Luiz em poder dar uma repescagem, posso dizer assim, no Samuel Lino, no banco de reservas, e colocando o Everton Cebolinha para esse jogo? Fica à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Olha só, uma boa notícia sobre o Pedro. Centroavante Pedro pode pintar na final da Libertadores. É isso mesmo. A última esperança, eu posso falar assim, né? A gente pode ter na próxima semana. Antes do Flamengo viajar para Lima, no próximo dia 26, na quarta-feira, antes o Flamengo vai aí submeter o Pedro a um novo exame. O Pedro vai passar por um exame de ressonância magnética para confirmar a extensão real da lesão e a evolução do atleta, se ele vai ter condições de poder entrar em campo no próximo dia 29 contra o Palmeiras, lá no Monumental de Lima, no Peru. Mesmo que o Pedro vai viajar, que já está certo, o Flamengo já tomou essa decisão, independentemente que ele vá a campo ou não, mas ele vai viajar com a delegação. Mas eu acredito que o Pedro vai para essa final. O que você acha? Fique à vontade e deixa aí nos comentários a sua opinião. Se falando na final da Libertadores, né, o Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Mirassol já estão classificados para a próxima Libertadores de 2026. Campanha sensacional do Mirassol, parabéns. O Mirassol está na Libertadores, onde muitos que se dizem grandes gostariam de estar, mas quem está lá é o Mirassol. Bom, vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, nosso clube de regatas do Flamengo, nosso amor, nossa paixão, nosso Mengão queridão. Fica com Deus e até a próxima. Saudações rubro-negras.